Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos e inscrevam-se neste canal. Este é um canal que tem mais de 140 vídeos à sua disposição. Com certeza, um desses vídeos você vai gostar, tá bom? Então, hoje vou falar sobre algo que talvez você não tenha ainda ouvido falar, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. As 4 leis do espelho. Aí você pode estar dizendo, mas pastor, isso tem alguma coisa a ver com pregação da palavra de Deus? Claro, isso nós sabemos que tem muito a ver com psicologia, né? Mas muito além, muito mais acima da psicologia está a palavra de Deus. E quem foi que disse que a palavra de Deus também não se reporta sobre isto em outras palavras, certo? Então a palavra de Deus se reporta sobre isto que eu vou falar hoje, em outras palavras, é claro. Quando você estuda essas 4 leis do espelho, você descobre quem você é de verdade. Então, é muito aconselhável você que é pregador, você que é palestrante, né? Pode ser um palestrante de alta ajuda, não precisa ser um pregador do evangelho, certo? O que eu estou trazendo para você é algo bastante técnico, e não somente técnico, mas espiritual também, tá bom? Então, é bom observarmos isso, e quando nós damos nossas palestras ou proferimos os nossos sermões, nós precisamos entender uma coisa interessante. Devemos, se for uma palestra, que sejamos perfeitamente técnicos e estejamos bem inteirados do assunto que vamos falar. Se for um sermão evangélico, por exemplo, que estejamos convictos de que o Espírito Santo de Deus está falando em nós, tá bom? Então isso é muito interessante, é importante que nós façamos isso, para que não venhamos a cometer alguns erros, os quais nós vamos mostrar aqui agora, né? Então vamos ver essas 4 leis do espelho, que você pode pensar que elas não existem, mas elas existem sim. É claro que foram os homens que fizeram essa comparação, né? Observando a psique de cada ser humano, os psicólogos e outros e afins, né? Eles criaram essas 4 leis do espelho. Então tem muito a ver com o que com o que eu vou falar agora para você. É muito importante para palestrantes e pregadores. Primeira lei do espelho. Tudo aquilo que lhe incomoda, irrita ou você deseja mudar no outro, isto está dentro de você. Fique certo de uma coisa: aquilo que lhe irrita muito no comportamento da outra pessoa, só lhe irrita porque você conhece, porque está dentro de você. Você não pode se irritar por uma coisa que você não conhece e que não lhe atinge, certo? Então, tudo aquilo que incomoda você, que irrita você, e que você deseja que o outro não se comporte daquela forma, comece a fazer uma introspecção, e isso está dentro de você. É por isso que eu aconselho aos palestrantes, né, e aos pregadores da palavra de Deus o seguinte: se você é palestrante, por exemplo, de autoajuda, então você procure ser muito técnico para você não confundir o seu auditório. Se você é um pregador da palavra de Deus, procure não apenas ser técnico, né, ou ser conhecedor da palavra, mas procure proferir os seus sermões totalmente dentro da unção do Espírito Santo. Nunca procure enquadrar pessoas dentro dos seus sermões, tá bom? Então não enquadre essas pessoas. Pelo contrário, profira os sermões que o próprio Espírito Santo de Deus se encarrega de fazer com que você seja usado para tocar nas pessoas, tá bom? E com um toque de amor, é claro. Não é um toque de incômodo, mas um toque de amor. Então não se esqueça dessa primeira lei do espelho. Tudo aquilo que lhe incomoda, irrita, ou você deseja mudar no outro, é porque está dentro de você, porque senão você não chegaria a entender esse comportamento do outro ser humano, se também não existisse isso dentro de você, tá bom?
Então, o que diz Mateus capítulo 7, versos 3 a 4, isso é o evangelho segundo escreveu São Mateus, mas é o evangelho de Jesus Cristo, quando Jesus disse assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu olho? Bem, então veja que a palavra de Deus, claro, em outros moldes e em outra forma de expressão, fala também sobre o mesmo assunto. Então nós precisamos entender que quando nós palestramos ou pregamos, nós precisamos entender que estamos sempre pregando para pessoas diferentes umas das outras. Não são todos iguais. Você pode até dizer: pastor, mas todos os pecadores são iguais. Certo, Deus encerrou todos debaixo do pecado, mas Deus é Deus. Nós não somos ninguém para encerrar as pessoas debaixo do pecado. Quem encerrou debaixo do pecado não fomos nós. Quem encerrou debaixo do pecado foi Deus, né? Então, todos foram encerrados debaixo do pecado para Deus ter misericórdia de todos. Então, misericórdia é diferente daquilo que incomoda, né? A misericórdia, ela trata a pessoa com muito amor, tá bom? A misericórdia de Deus. Então, o Espírito Santo sempre é misericordioso. Eu estou trazendo essa palavra não só para pregadores, para você que ouve a palavra numa igreja ou num auditório. Então, você precisa entender essas quatro leis do espelho. Primeiro, porque você vai se identificar quem é você mesmo. E você também vai perceber o que está acontecendo na vida do pregador ou do palestrante. Certo? Então, vou repetir a primeira lei. Tudo aquilo que lhe incomoda e irrita, ou você deseja mudar no outro, isso está dentro de você. Então, muitas vezes, nós palestrantes e nós pregadores, quando insistimos demais em igualar o nosso auditório, todos por iguais, e trazemos sempre uma mensagem contundente para esse auditório, não somente no sentido de ensinar, mas no sentido de corrigir, nós estamos simplesmente nos expondo o que há dentro de nós. Não precisamos fazer isso, é um conselho que eu dou, porque essa exposição devemos fazer diante de Deus. Com certeza Deus vai transformando o nosso ser e nós vamos chegar no ponto em que vamos enxergar outras coisas no nosso auditório. Então, veja, deixa eu dizer uma coisa para você. Há pessoas que parece que só enxergam erro nas outras pessoas e não enxergam virtudes, qualidades, certo? Então, tem pessoas que tomam, por exemplo, decisões precipitadas sem nem pensar e não corrigem mais nunca. Então, por que isso? Porque essas pessoas estão simplesmente expondo quem elas são. Pessoas que assim fazem, que tomam decisões precipitadas e nunca mais corrigem, porque não querem se humilhar a dizer que erraram, então essas pessoas, com certeza, elas também serão pessoas de difícil transformação, certo? Então, vou lembrar mais uma vez, quando nós nivelamos o nosso auditório e colocamos todo debaixo do mesmo nível e nós vivemos o tempo todo batendo numa tecla só sobre determinados erros daquelas pessoas, nós estamos simplesmente expondo o que está dentro de nós e que ainda não foi transformado por Deus, tá bom? Então, não somente a lei da psicologia diz isso, mas também a palavra de Deus. Vamos à segunda lei do espelho. Tudo que lhe incomoda na opinião do outro sobre você existe reprimido em você e precisa ser trabalhado. É interessante isso. Às vezes, você que não tem uma certa psicologia ou até mesmo discernimento de espírito, que é um dom espiritual, você ouve as pessoas e até se irrita quando as pessoas
dizem determinadas coisas, né? Mas não se esqueça de uma coisa, você que é ouvinte, né, de algum pregador, de algum palestrante. Aquilo que aquele palestrante ou aquele pregador está se incomodando, né, com o seu comportamento, é porque existe ainda algo reprimido lá dentro dessa pessoa e precisa ser trabalhado. Para nós pregadores, eu aconselho o seguinte: não devemos expor isso para a opinião pública, mas devemos sim, claro, muito embora ele já saiba muito mais do que nós, expor para Deus, para que ele possa nos aperfeiçoar e nós possamos, quando falarmos ao nosso auditório, enxergarmos também virtudes naquelas pessoas. Nem todas as pessoas ali são terrivelmente pecadoras. Claro, todos são pecadores, mas nem todas aquelas pessoas são terrivelmente pecadores. E um conselho que eu dou agora também, baseado nesse mesmo tema, para aquele que ouve uma palavra, às vezes, de exortações e sai magoado, né, daquele momento em que ouviu aquela palavra, é esse que está aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 24. Diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Bem, então, quando Deus usa alguém para pregar a palavra para a gente, e se esse alguém está realmente sendo usado por Deus, ele não está ali fazendo uma exposição de si mesmo para as pessoas, se realmente é o Espírito Santo que está usando, devemos olhar por esses dois prismas, né? Tanto o pregador ou o palestrante, ele pode estar se expondo, né? Porque ainda não foi transformado, e às vezes repete aquilo a vida toda, porque ainda não alcançou a transformação, também não alcançou a visão de ver virtude nas pessoas, só ver erro nas pessoas. Bem, pode ser que o pregador ou o palestrante esteja se expondo, mas também pode ser que, se for um pregador, um homem de Deus, da palavra de Deus, seja o Espírito Santo que está usando ele. E então devemos ser não somente ouvintes, mas cumpridores da palavra. E se somos cumpridores da palavra, qualquer que seja a mensagem que saia, não vai nos incomodar, porque somos cumpridores da palavra, sabemos que aquilo nos atinge. Prossiga assistindo esse vídeo das quatro leis do espelho, e com você, com certeza, vai ser bom para você, porque você vai se enxergar a si mesmo e você vai também entender essas coisas quando você estiver numa igreja e ouvir uma palavra que às vezes você pensa está me atingindo, certo? Vamos em frente para você entender isso. Senão você não vai entender. Se você não ouvir, não assistir às 4 leis do espelho, você não vai entender isso que eu estou falando aqui. A terceira lei diz assim: todas as virtudes e forças que você reconhece e admira no outro, no seu semelhante, também existem em potencial dentro de você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para você reconhecer uma virtude, para você reconhecer força, bondade no seu semelhante, é preciso que exista com muito mais potencial dentro de você essa mesma virtude e essa mesma força e esse mesmo amor. Não adianta você chegar para as pessoas e dizer: eu amo você, eu amo você. Isso são palavras. Mas no momento em que você reconhece nessas pessoas que elas não são simplesmente, meramente pecadoras, claro que para Deus podem ser assim, mas Deus também faz diferenciação de pessoas, certo? Como eu já disse, tá aqui a minha digital não pode ser igual à digital dos outros bilhões de pessoas que existem no planeta. Deus criou as pessoas diferentes umas das outras, e também no reino de Deus e nas igrejas as pessoas são diferentes umas das outras.
Então, quando for proferir algo para o seu auditório, nunca nivele todos pelo mesmo nível de virtude ou pelo mesmo nível de pecado. Pelo contrário, você dê uma palavra que possa ser diferenciada para todos, de forma que aquele que de quem você reconheceu alguma força, de quem você reconheceu alguma virtude, isso você não precisa dizer quem é, nem apontar com o dedo, nem dizer quem é a pessoa, o próprio Espírito Santo se encarregará de transmitir para aquela pessoa que ela está sendo, naquela palavra, focada pelo Espírito Santo de Deus. Então, você só vai poder reconhecer virtudes no seu auditório quando você também tiver essas mesmas virtudes com muito mais potencialidade dentro de você. Então, quando a gente o tempo todo só reconhece nas pessoas erros, pecados, e nunca reconhece virtudes, e nunca reconhece bondade, forças nessas pessoas, com certeza o que está acontecendo é que dentro de nós mesmos não foi transformado muita coisa ainda, e nós estamos ainda batendo numa só tecla o tempo todo. Então, você que está assistindo esse vídeo, analise com profundidade lá dentro do seu ser, para você entender isso, e procure não se expor tanto para as pessoas, porque muitas vezes, quando você quer ser muito veemente naquilo que você está dizendo, você não está nada mais, nada menos expondo o que você ainda tem para ser transformado dentro de você. Você pode até dizer, pastor, mas é normal isso. Cristão é transparente. Muito bem, essa transparência deve existir, mas precisamos, em primeiro lugar, mostrar essa transparência nas nossas atitudes, uns para com os outros, não somente nas palavras, certo? Então, essa transparência deve ser mostrada nas nossas atitudes, uns para com os outros. Então, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: mas todos nós, como o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo seu próprio, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, nós vamos sendo transformados aos poucos, e à medida que vamos sendo transformados, nós vamos começando a enxergar também virtudes nas pessoas. Não somente erros, não somente pecados, certo? Não somente coisas negativas. Então, você que é líder, você que está assistindo esse vídeo, procure também reconhecer as virtudes das pessoas, certo? E faça o seguinte, repreenda em particular e, se possível, elogie em público. Então, deve ser esse o seu comportamento. Até mesmo porque, se você não tiver cuidado, você está simplesmente expondo o seu interior para as pessoas. Você não precisa expor o seu interior para as pessoas que lhe assistem. Você precisa, sim, muito embora ele já saiba de tudo, expor para Deus. E não tenha medo, não fique triste, porque na hora que você tiver virtudes e que você tiver esse amor que você profere nas palavras pelas pessoas, e na hora que você tiver esse potencial, essa força dentro de você, você vai expressar para as pessoas e elas vão entender com a maior tranquilidade do mundo. Tá bom? Por isso, nós precisamos nos comportar dessa forma e entender profundamente essas leis, essas 4 leis do espelho. E vamos para a 4ª e última lei, isso é muito importante para nós que somos líderes. 4ª lei do espelho: tudo aquilo que o outro aponta, critica ou julga em você, sem que te afete, ou seja, sem que você tenha isso, parte com isso, sem lhe pertencer, na verdade, isso é apenas dele. Ou seja, isso pertence apenas a ele, aquela pessoa que está lhe criticando e que está lhe apontando, que está lhe considerando assim.
certo? Então, não se afete com isso. Isso serve para aqueles que às vezes vão para uma igreja, ouvem uma palavra e diz: aquilo foi comigo. Aquilo justamente ele está de marcação comigo. Então, não pense assim. Se a pessoa está sendo usada por Deus, ela não está de marcação com você. Ela está sendo usada por Deus. E com certeza é para nos moldar que o Espírito Santo faz isso. Se ela não está sendo usada por Deus, ela simplesmente está expondo o seu interior. Ela não está ali praticando nenhuma virtude, nem algo bom, né? Está apenas expondo o que não devia ser exposto. Mas, veja o que diz Mateus capítulo 5, versos 11 a 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, preste bem atenção nisso para concluir esta palavra. Se você é um pregador, procure ter cuidado nas suas palavras e não nivelar o seu auditório por um nível só. Todo auditório, por menor que seja, eu diria a partir de 3 pessoas, não vou nem dizer 2, que é muito pouco, mas a partir de 3 pessoas no auditório, o nível das pessoas já são diferentes uma das outras. Não tem ninguém igual ali. Aquelas 3 pessoas não tem igual. Você imagine um auditório de 60, de 100, de 1.000, de 2.000, de 3.000 pessoas ou mais, né? Então, essas pessoas são diferentes. A nossa digital não bate com nenhuma digital dos bilhões de pessoas que existem na face da Terra. Deus nos criou diferentes. E Deus também não fabricou cristãos em série, né? Os cristãos são diferentes uns dos outros. Uns procuram muito praticar a santidade, e outros não, nem tanto, mas todos precisam da gloriosa palavra de Deus. Então, preste bem atenção mais uma vez. Quando a crítica, ou aquela pessoa que aponta o erro, ou aquela pessoa que ao invés de mudar um pouco, né, as suas palavras, sempre o tempo todo só bate naquela mesma tecla, né, considerando o seu auditório como pessoas negativas, erradas, extremamente pecadoras. Então, se você não pertence isso não acontece com você, então não tem como sair afetado daquele ambiente de forma nenhuma, pelo contrário, saia como um bem-aventurado, porque pode até ser que alguém pensou mal de você, mas Deus sabe quem é você, tá bom? Então, muito interessante essas 4 leis do espelho para a gente entender a nós mesmos. Então, eu posso, às vezes, estar me expondo, né, nas minhas palavras e, às vezes, não estou sentindo que estou me expondo. Mas eu não tenho dúvida de que as pessoas são diferentes umas das outras e umas são ruins, claro. Algumas são, vamos dizer assim, péssimas, claro, mas existem pessoas boas, existem pessoas de boas intenções e que praticam virtudes, certo? Praticam as virtudes, principalmente as virtudes espirituais. É por isso que, quando falamos, devemos entender que estamos falando para pessoas diversas, diferenciadas umas das outras. Eu estou aqui com esse vídeo, mas quem vai assistir esse vídeo, um pensa de uma forma, outro pensa de outra, um se comporta de uma forma, outro se comporta de outra. E eu estou aqui apenas dizendo para você, com essas 4 leis do espelho, dá para a gente entender, em primeiro lugar, nós mesmos, precisamos entender primeiro a nós mesmos, depois que nos entendermos a nós mesmos, aí nós podemos ter condições de falar para as pessoas e não nivelá-las pelo mesmo nível, porque não tem como ser assim, de forma alguma é assim. Deus não criou as pessoas assim, nem também Jesus Cristo produziu discípulos em série, tá bom? Então, Deus abençoe, até a próxima, não se esqueça, inscreva-se neste canal, que tem muita coisa interessante para você aprender, tá bom? Deus abençoe você.